Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa. Você que já me acompanha, você que fica aí esperando nesse horário da madrugada, nesse horário original, 2 da manhã. Gratidão a você, gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua audiência. Gratidão a você que vai assistir esse programa num outro horário. Gratidão a você que vai assistir depois pelo canal no YouTube, né? Você pode acessar o meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, e aí você pode assistir esse programa, que está sendo gravado, daqui a pouquinho vai estar lá no ar, e você pode também assistir a todos os outros, né? Que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá, é só você acessar, todos estão lá com um tema, é só você entrar e assistir no horário, no dia que for mais conveniente aí para você, tá bom? E eu já antecipadamente te agradeço. Eu trabalho, para você que está chegando, né, pela primeira vez, eu trabalho com a psicanálise, sou psicanalista, a base do meu trabalho é a psicanálise. Trabalho também com as constelações familiares, com a hipnose, com o reiki, reiki xamânico, reiki tradicional japonês de Mikao Usui. E eu fico à sua disposição para você que quer se conhecer melhor, para você que quer se autoconhecer, para você que quer se conhecer ainda mais, né? Para que você possa entender o que se passa e de que maneira o teu inconsciente atua, de que maneira o teu inconsciente age na sua vida, né? E hoje eu quero falar de um tema classicamente psicanalítico, que são as feridas emocionais, né? Eu falo sempre sobre isso que está no nosso inconsciente, né? Isso que está no nosso inconsciente e que age e que movimenta 90% das nossas ações, né? Esse é o nosso inconsciente. Por isso que meu trabalho, a base é a psicanálise, porque a psicanálise olha para isso, né? A psicanálise aprofunda esse entendimento, né, para que a gente possa ter cada vez mais acesso àquilo que a gente traz, que a gente carrega, que está conosco e que a gente nem sabe. E que a gente pode nem estar sabendo. Por quê? Porque está inconsciente, né? Então, são situações que nós vivemos na fase adulta e que o nosso cérebro faz loopings em fração de segundos e nos remete a lá na nossa fase infantil. Porque desses 90% que são movidos pelo inconsciente, 80% é alimentado desse inconsciente na fase infantil. Na fase infantil. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente traz da nossa fase infantil, né? E essas feridas emocionais, elas são construídas lá na fase infantil. E a gente fica carregando isso a vida inteira. Pela adolescência, pela fase adulta, até na velhice. Até na terceira idade, até na melhor idade, né? Velhice é horrível de falar, né? Até na melhor idade a gente está carregando essas feridas, né? Talvez elas até estejam com uma casquinha, talvez elas estejam até cobertas, mas elas têm vida, elas pulsam. Embaixo dessa casquinha, ela está ali, viva. Se você cutucar ali, sai sangue, dói. Por quê? Porque não está cicatrizado, né? O trabalho terapêutico é o trabalho de cicatrização disso, né? É para poder, então, cicatrizar essas feridas, né? Por isso que é importante você se permitir a terapia,
você se permitir ao processo terapêutico, você se permitir a olhar para isso, né? Para que você possa começar a curar isso, né? Uma das feridas emocionais, todas são importantes, né? Todas são. Tudo aquilo que aconteceu na fase infantil é importante, né? De você olhar, de você dar importância para que você possa curar isso, né? Para que você possa ter o total entendimento de que maneira fazer isso, né? De que forma fazer isso. Uma das feridas mais importantes é a ferida do abandono, que pode acontecer em qualquer momento da fase infantil. Ela pode acontecer, todas as feridas podem acontecer em qualquer momento da nossa fase infantil, né? Então, quando você... E é o sentimento da criança. Ok, muitas vezes sim, a criança foi abandonada. Muitas vezes sim, a criança foi entregue num abrigo, foi entregue num orfanato. Às vezes a criança foi entregue para uma outra pessoa, a própria mãe, o próprio pai, o próprio casal entrega essa criança. Vai criar a ferida do abandono, da rejeição. Essa é uma outra ferida, né? Abandono, rejeição. Essa criança, ela não tem consciência, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sente que não está com aquele casal que deu a vida a ela. Ela sente isso, ela percebe, né? São movimentos da alma, são movimentos desse inconsciente. Essa criança sabe que ela viveu 9 meses dentro da barriga dessa mulher. Ela sabe que ela esteve lá. Claro, ela não sabe literalmente isso, mas ela sente, a alma dela sabe. E aí essa mulher, essa mãe, por várias razões, essa mãe ela é obrigada a fazer esse movimento. Às vezes essa mãe, ela precisa trabalhar, né? Então ela não abandona essa criança, mas ela deixa com alguém, deixa na creche, deixa na escolinha e vai trabalhar o dia inteiro. E só volta à noite. Essa criança se sente abandonada. Ah, mas tinha alguém cuidando, a avó estava cuidando. Se for a avó, ela pode até não sentir tanto o abandono. Mas se fica numa creche, se fica numa escolinha, ela percebe claramente que não é a mãe, que não é aquele amor da mãe, que não é aquele amor do pai, que não é aquele amor da avó. Então ela vai carregar, ela poderá carregar, né? Ela poderá carregar essa ferida do abandono. E que muitas vezes ela nem lembra disso. Muitas vezes ela nem lembra, mas ela sente. A gente precisa entender isso, é importante, né, que a gente entenda isso. Que nós não somos absolutamente só racionais, muito pelo contrário, a gente é 10% racional, 90% é inconsciente. Então a gente sente, a gente sentiu, a gente percebeu todo esse movimento. A gente percebeu na fase infantil. Mesmo tendo os pais como figuras de superproteção, o pai é super-herói, a mãe é uma santa, né? Essa é a imagem que a criança cria dos pais. Os pais são figuras perfeitas, né? São figuras perfeitas para a criança, na visão da criança, né? O que também é algo que precisa ser desconstruído, né? Porque nunca foram perfeitos e nunca serão, né? Mas a criança, na ingenuidade, na inocência, né? Ela vai acreditando nisso, ela vai percebendo, ela tem essa percepção, ela tem essa impressão. E ela vai carregando esses sentimentos de abandono, de rejeição, de injustiça,
de humilhação, de violência, de rejeição, de abandono. Essas são as feridas emocionais. Né? Isso vai acontecendo com 1, com 2, com 4, com 7, com 8, com 10 anos. Às vezes já ali, depois da fase do desenvolvimento, que acontece até os 10 anos, às vezes com 12, 13, 14 anos, ainda é possível, né? Fazer essas feridas emocionais. Né? É possível ainda sentir essas feridas. E quanto você, adulto, está carregando dessas feridas? Quanto que você está carregando ainda? Quanto que você ainda não se permitiu olhar para isso? Né? Essa é a ideia do trabalho terapêutico com a psicanálise. É a gente olhar para tudo isso. Ah, mas eu não lembro. Ah, eu não lembro de nada dessa minha fase. Tá bom, a gente vai conversando, você vai me falando como era, do que você lembra, do mínimo aí que você lembra. Você vai me falando de como era o seu pai, como era a sua mãe, como eram as pessoas que estavam ali ao redor de você. E por ali a gente já vai tendo um rumo, a gente já vai olhando, a gente já vai entendendo. E eu vou mostrando para você as tendências que existem nesses grupos familiares. Né? Não precisamos saber, tem pessoas que sabem. Tem pessoas que sabem exatamente o que aconteceu com 3, com 4 anos. É uma ferida exposta ainda, né? Não é nem que ela está encoberta ali com uma casquinha. Ela está exposta ainda no dia a dia, nesse emocional dessa pessoa. Né? E o que pode ser feito para essa cicatrização? Só essa pessoa ferida pode trabalhar essa cicatrização. Quem criou essa ferida, quem machucou, não vai curar. Não pode curar, não tem como curar. E às vezes a pessoa fica esperando que quem me curou, meu pai, por exemplo, quando eu tinha lá 5 anos, ele me deu um tapa, porque eu derrubei um copo. Né? Isso é uma violência. Isso é uma violência. Aliás, todo adulto que bate numa criança, toda a atitude de bater numa criança é uma atitude de covardia. É esse o termo. Porque esse adulto só bate nessa criança porque essa criança não tem como se defender, porque é mais fraca. Porque não vai se defender, não tem como se defender. Num adulto, ele não faria isso. Por mais que o adulto o irritasse, ele não faria. Pelo medo da reação. Por talvez não dar conta da reação desse adulto. E por que na criança faz? Porque a criança não tem como se defender. Então será sempre uma atitude de covardia. E essa criança, ela então derruba um copo e esse adulto vai e bate nela. É uma violência. Ela vai gravar isso como uma violência. Ela vai sentir isso como uma violência. Ela não fez de propósito. Ela não quebrou porque ela queria quebrar. Então ela vai ficar com essa ferida da violência. E muitas vezes esse movimento é na frente de um amiguinho. Então imagine que tem um priminho, tem um amiguinho, às vezes até um próprio irmão. E o pai faz isso. Então além da violência, o pai ou a mãe, além da violência, tem a humilhação. Essa criança se sente humilhada porque apanhou, porque levou uma bronca na frente de alguém. É uma outra ferida, a humilhação. Então ela vai carregar essa ferida. Ela poderá carregar essa ferida. Em geral, vai carregar. Né? Às vezes ela vai ter os entendimentos, às vezes ela vai ter as percepções e ela vai conseguir elaborar uma nova forma de pensar
sobre o mesmo assunto, né? Isso é elaborar. É isso que a gente na psicanálise faz. Um processo de elaboração. Você vai pensar diferente perante o mesmo assunto, perante o mesmo evento, né? E é interessante porque muitas vezes foi o pai que bateu, né? Então a violência foi do pai, a humilhação veio do pai. Mas essa criança, além, claro, de também ter, evidentemente, uma questão com o pai, que pode aflorar na fase da adolescência, que pode aflorar na fase adulta, em geral é na fase da adolescência, né? Quando o próprio adolescente está num processo de mutação. Então é nesse momento que muitas vezes ele poderá sentir ainda mais aquele movimento que foi feito lá atrás na fase infantil. Na fase infantil ele ficou com medo. Na fase infantil essa criança ficou com medo. Ela não sabia o que fazer, ela não tinha como se defender, ela nem sabia como se defender. Quando na fase da adolescência ela lembra, inclusive da dor, né? Então ela se revolta. Ela se revolta porque ela já está podendo se defender, ela já tem tamanho para se defender, ela já aprendeu de alguma maneira a se defender, e aí ela lembra da agressão do pai. Isso vai levar, isso vai formar, isso vai construir um sentimento de revolta contra esse pai. E poderá também construir um movimento, dependendo de como a mãe agiu nesse momento, poderá também levar um sentimento de revolta com a mãe. Porque a criança fica esperando que a mãe o defenda. A criança tem essa percepção de que a mãe vai sempre defendê-lo. Não é? A imagem do pai é de super-herói e da mãe é de santa, de santidade. Então ela fica esperando que essa mãe a defenda, que essa mãe a proteja. Como assim que minha mãe viu meu pai me bater e não me protegeu? Por que ela não me protegeu? Ela fica carregando essa dúvida, essa mágoa, esse sentimento de abandono. Às vezes a mãe até fez o movimento, às vezes a mãe até fez, mas ela precisava, essa criança, ela precisava mais, ela queria mais. Ela precisava sentir mais a proteção da mãe. E a mãe talvez tenha feito ou não fez, né, um movimento que não foi suficiente para ela, criança, né? E ela vai carregar isso. E ela pode estar carregando pela vida adulta. Ela pode estar carregando esse sentimento pela vida adulta. E o que vai acontecer? Né? Eu estou dando aqui um exemplo, né? Estou dando exemplo de duas feridas, do abandono, da violência e da humilhação, né? São sete feridas emocionais, né? Eu estou aqui me alongando em duas, para poder deixar bem claro, para poder exemplificar bem, né? E aí, se você não cura isso, se você não entende isso, se você não terapeutiza isso, você vai para a sua fase adulta com essas feridas. E o que vai acontecer? Você vai carregar com você, na sua fase adulta, uma rejeição, um sentimento de rejeição com o seu pai, com sua mãe, um sentimento de afastamento. Você vai se colocar num sentimento, num movimento de afastamento do pai e da mãe, ou do pai ou da mãe. E talvez seja inconsciente, e na maior parte das vezes é inconsciente. Você nem percebe por que você faz isso. Você nem percebe por que você fala tão pouco com seu pai e com a sua mãe. Às vezes você até sabe por quê, mas às vezes você nem sabe. Você simplesmente não sente vontade. Você sente até um certo medo, uma certa angústia, uma certa preocupação. E talvez você nem saiba por quê. Porque o teu inconsciente lembra
do evento lá da fase infantil. Você adulto não lembra, mas o teu inconsciente lembra. E a ferida está aberta, a ferida tá viva, não está cicatrizada. Então, emocionalmente, você vai ser representado por essa criança machucada, pelo medo da criança machucada, pela angústia, pela dúvida. E como adulto, você fica tendo sentimentos, você fica tendo atitudes, inclusive, infantilizadas. Porque essa criança ferida, ela nesse looping mental, ela é acionada. E aí quem atua aqui não é o adulto, é a criança. Por isso que é importante, é fundamental, é importantíssimo o processo terapêutico. Para que você possa olhar para isso, para que você possa ter a racionalidade, para que você possa ter a consciência desses fatores, desses fatos, desses eventos. Porque isso tudo, enquanto estiver só no seu inconsciente, você vai ficar tendo esses sentimentos, essas sensações, que nem você sabe de onde é e por que é. Por quê? Porque está no inconsciente. Então precisa trazer para o consciente. Precisa olhar para isso. Precisa olhar para poder tratar. Tem que descobrir onde está essa ferida, onde está esse machucado, para poder colocar o remédio no machucado, para poder colocar o cicatrizante. O produto, o processo terapêutico nessa ferida que vai cicatrizá-la. Que vai cicatrizá-la definitivamente, para que ela de fato nunca mais doa, para que ela não movimente a tua vida de uma forma não saudável, às vezes até negativa, mas no mínimo não saudável. No mínimo não saudável. E não adianta você ficar tentando não olhar para isso. Ah, está no passado, esquece, deixa para lá. Ótimo, se você conseguir ter uma vida saudável fazendo dessa maneira, ótimo, parabéns para você, está tudo certo. Mas se você está percebendo que a tua vida não está fluindo, que a tua vida não está andando, que as coisas não estão legais, você vai ficar patinando até quando? Né? Até quando você vai patinar? Então, invista, faça um investimento na tua saúde emocional. E eu não vou dizer que ela é mais importante do que na tua saúde física, mas eu vou te garantir que se você emocionalmente não estiver bem, o teu físico não está bem. Você pode tratar tudo do teu físico, se você não tratar o emocional, daqui a pouco o teu físico vai sentir novamente. Daqui a pouco o teu físico vai pedir ajuda novamente para você. Quer saber mais sobre isso? Quer entender um pouco mais? Entra em contato comigo. Agenda a sua sessão, me pergunta. Né? Entra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Lá fica o tempo inteiro passando ali o meu número de celular. Eu vou falar ele agora. Se você puder anotar, já anote. Se você não estiver podendo anotar, não se preocupe. Grave o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra no YouTube, entra no meu canal e fala comigo por lá. O telefone é 11, eu estou em São Paulo, eu estou na zona norte de São Paulo, eu estou em frente ao metrô Tucuruvi, muito fácil o acesso. Você saiu do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço, é muito fácil. O DDD é 11 9 8670 6310. 11 9 8670 6310. Me liga, passa uma mensagem, me encontra no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, me encontra no Instagram como Sidney Rosa Terapeuta e também como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa e é também o nome do meu espaço lá no Tucuruvi. No Facebook também, como Florescer Violeta e como Sidney Rosa. No Facebook tem lá uma página Sidney Rosa. Né, o perfil, a foto lá, aí sim está escrito lá Florescer Violeta. Então é facinho.
ou Sidney Rosa ou Florescer Violeta, tanto no Facebook quanto no Instagram, também no canal no YouTube, ou então domingo que vem, nesse horário, 2 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Até lá.